Evangelho de João, capítulo 6, a partir do verso 41, nos diz assim a palavra de Deus. Com isso, os judeus começaram a criticar Jesus porque dissera: eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: este não é Jesus, o filho de José? Não conhecemos seu pai e sua mãe? Como ele pode dizer: desci do céu? Que o Senhor possa falar aos nossos corações nessa noite. Amados, bem-aventurados os que creem na revelação. Você já notou como que é difícil fazer algumas pessoas entender certas coisas? Talvez a gente possa aqui se lembrar do tempo da escola. Aquele professor de matemática, aquele quadro cheio de número, ele falando que é um monte de fórmula, e você olhando para aquilo tudo, querendo entender, uma vontade de ir embora para casa, né? Aquele professor de química, de física, você fala: gente, que negócio difícil. Acontece, irmãos, que dentro daquilo que é natural, daquilo que é comum, onde você tem livros explicando sobre aqueles assuntos, nós encontramos dificuldade de entender certas coisas. Tem muita coisa que a gente não consegue entender, e eu estou falando de coisas do âmbito natural, coisas que são comuns da vida, do nosso dia a dia. Agora imagine só, a gente, pessoas naturais, procurando entender os mistérios de Deus. Quem pode sondar a mente do Senhor? Quem pode conhecer a mente do Senhor? Quem pode conhecer além daquilo que Ele revelou? Ninguém. Mas estamos aqui diante de uma situação onde Jesus está se revelando e o homem não está entendendo. Jesus viveu isso. E ele precisou ter paciência, porque ele mesmo sabia que somente com discernimento espiritual o ser humano poderia entender aquilo que ele veio revelar. Não poderíamos entender as coisas de Deus não fosse a ação misericordiosa desse mesmo Deus que veio se revelar. Nós vamos ver aqui então, irmãos, que as verdades espirituais só alcançam o coração de quem ouve a palavra e é tocado pelo Espírito de Deus. Paulo escreveu aos Coríntios que o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque são coisas que só podem ser discernidas espiritualmente. Desde já, meu irmão, que fique muito claro para todos nós, quão grande é a nossa dependência de Deus. Precisamos dele, para que possamos conhecê-lo. Jesus está dizendo que ele é o pão da vida, querendo dizer para todos ele que ele é a vida plena, e que é uma realidade para quem nele está. Mas homens conhecedores da Escritura não estavam conseguindo entender o que ele estava dizendo. É uma mensagem não entendida. A carta aos Hebreus nos diz, irmãos, que, havendo Deus, desde a antiguidade, falado em várias ocasiões e de várias formas, e aos nossos pais por intermédio dos profetas, nesses últimos tempos nos falou mediante o Filho Jesus. A palavra está dizendo que a revelação de Deus, ela é plena em Jesus Cristo. Agora imagine a cena. O próprio Jesus está ali conversando com homens conhecedores da Escritura, professores da Escritura, e eles não estão conseguindo entender o que a revelação máxima de Deus está falando diretamente para eles. A Bíblia nos diz que Deus falou por meio do Filho. Agora observe a dificuldade. Eu quero lembrar com vocês aqui algumas coisas que o Evangelho de João nos mostra. Lembra quando Jesus foi conversar com Nicodemos?
Jesus falou para Nicodemos: Nicodemos, importa nascer de novo. Nicodemos responde assim: como pode ser isso? Agora, depois de velho, crescido, eu vou ter que voltar para o ventre da minha mãe e nascer de novo? Essa foi a interpretação de Nicodemos no primeiro momento. Vocês se lembram também quando Jesus está falando com aquela mulher no poço de Jacó? Jesus falando para ela, falou: olha, se você souber quem está falando com você, e você receber da água que eu te der, você nunca mais terá sede. O que a mulher fala de imediato: vai ser muito bom não precisar voltar aqui nesse poço de novo. Pensando na água do poço. Quando Jesus, ele fala para alguns que estavam ali, que ele destruiria o templo e o reconstruiria em 3 dias. Disseram para ele: como? Demoraram tanto tempo a construir, você vai destruir, fazer em 3 dias? Ele estava falando do corpo dele. E agora nós estamos diante de um texto que Jesus está se apresentando como o pão que desceu do céu. Como o pão que desceu do céu. E eles só estão conseguindo aqui olhar para a família de Jesus e dizer: ele é filho de José e Maria, como que ele pode estar dizendo agora que ele desceu do céu? E quando ele fala sobre isso, a reação é unicamente essa: nós conhecemos o pai e a mãe dele, como é que ele pode estar falando isso? Observe uma coisa, eles estavam dizendo ali que conheciam Jesus. Eles estavam dizendo o seguinte: olha, a gente conhece ele, e a gente sabe que ele é filho de José e Maria. Mas na verdade, eles não haviam contemplado Jesus. Existe uma diferença, meu irmão, muito grande nisso. Eles não haviam contemplado. Eram homens que sabiam da promessa de que uma virgem conceberia e daria à luz a um filho, e ele se chamaria Emanuel, Deus conosco. Jesus estava ali agora diante deles, conversando com eles. Eles sabiam dos milagres que Jesus estava fazendo já até aquele momento, e eles não se deram ao trabalho de parar para conhecer, de investigar, mas apenas se escandalizaram e fecharam o coração para entender que estavam conversando com o Cristo, com o Filho de Deus. Eles se incomodaram apenas com a afirmação de Jesus, quando Jesus disse que tinha vindo do céu. Era um sinal. Era um sinal. Queridos irmãos, os judeus sabiam que Deus tinha falado sobre um sinal. O sinal era esse: eis que vos darei um sinal. Deus dizendo: uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado Emanuel, que significa Deus conosco. Se aqueles homens estivessem com o coração voltado para a palavra de Deus, imagino eu, meus irmãos, que eles deveriam estar atentos para saber: peraí, tem alguém entre nós fazendo grandes coisas, como Nicodemos fez. E ele disse: olha, tu não pode ser daqui, tu é diferente, ninguém pode fazer a coisa que tu fazes se não for enviado de Deus. Mas aqueles homens estavam ali com o coração fechado. Jesus tinha dado sinais de que ele era o Cristo, e aqueles homens não conseguiam parar para pensar sobre isso, apenas se incomodaram com a afirmativa de Jesus: eu sou o pão que desceu do céu. E é interessante notar, observe o versículo 43. O versículo 43 nos diz exatamente assim: Jesus respondeu: parem de me criticar. O sentido aqui é exatamente de murmuração. Murmuração. E Jesus então disse: olha, parem com isso. Parem de murmurar. Porque sabe o que acontece, irmãos? A tendência humana é reclamar daquilo que não entende, em vez de procurar com humildade se informar sobre aquilo, saber. Através das manifestações de Deus, o objetivo de Deus era fazer com que o povo cresce, com que o povo viesse a crer. Note bem que todos os sinais e prodígios de Jesus no Novo Testamento era para que ele pudesse revelar-se Deus para a humanidade, para que ele pudesse mostrar para as pessoas: olha, eu cheguei,
Eu sou aquele que foi prometido em todo o Antigo Testamento, estou aqui. E uma prova disso, irmãos, é que quando nós chegamos lá em Números no Antigo Testamento, a palavra de Deus falando sobre o que Deus realizava entre o povo, observe uma coisa que Deus falou para Moisés. Deus disse assim para Moisés: até quando esse povo me provocará? Até quando esse povo me provocará? E até quando não crerá em mim, apesar de todos os sinais que eu fiz no meio dele? Deus estava dizendo para Moisés o seguinte: Moisés, todos os sinais que eu fiz entre o povo, era para que o povo cresça em mim. Só que esse povo está me provocando, porque esse povo não acredita em mim, apesar dos sinais. E agora, quando nós chegamos no Novo Testamento, nós estamos encontrando uma mesma situação. Eles estavam pedindo sinais, e Jesus estava dizendo: o sinal sou eu sou o pão que desceu do céu. E observe, por que Deus faz o sinal? Para que o povo acredite, para que o povo creia. E o povo estava então murmurando. Os judeus agora reclamaram, murmuraram do que estava acontecendo diante de Jesus. E a Bíblia fala que no Antigo Testamento o povo também estava murmurando diante de Deus. Agora, sabe uma coisa curiosa? Observe. Nós falamos na semana passada que eles pediram o sinal e foi mencionado sobre o maná no deserto, fazendo uma relação entre o suprimento de uma necessidade física. Observe uma coisa sobre a murmuração de Israel. O povo de Israel estava reclamando no deserto porque eles estavam caminhando, peregrinando e tinham maná, mas estavam sentindo saudade da comida do Egito, reclamando, porque o maná que chegava milagrosamente para ele todos os dias não satisfazia. Eles estavam com saudade da comida do Egito, mas eles também reclamavam por uma outra coisa, porque eles estavam a caminho da terra prometida, haviam sido retirados das garras do Egito, da escravidão do Egito, com mão forte, pelo poder de Deus, estavam caminhando para a terra prometida, mas estavam desacreditando da possibilidade de ver cumprir-se a promessa de Deus. Eles estavam reclamando no meio do caminho, reclamando. Estavam tão fixados naquilo que experimentaram, nas comidas do Egito, nas belezas de lá, que a confiança deles passou a estar no bem que eles experimentaram. Observe isso, meu irmão. Eles não estavam tendo a confiança e a esperança em Deus, mas estavam tendo a confiança e a esperança nos bens, nas dádivas de Deus. Quantos, e talvez alguém entre nós esteja assim, muito confiante nas dádivas de Deus, muito confiante na saúde que tem, na força que tem, na sabedoria que tem, muito confiante na habilidade de adquirir riqueza, muito confiante na habilidade que tem em se tratando de sabedoria, conhecimento. E isso tem sido para você o seu Deus. Você se apega nisso, a vida para você é só isso. Porque a confiança do povo de Israel deixou de estar em Deus e passou a estar naquilo que Deus fazia por eles. Isso é ser devoto das dádivas e não daquele que dá a boa dádiva. Isso é adorar as coisas e não o Senhor de todas as coisas. Se fixaram naquilo e tudo que importava era o suprimento das necessidades e não importava para ele a expectativa das coisas maiores que são os planos de Deus. Veja, o que importava era o suprimento das coisas do momento. É por isso que os judeus estavam ali, dá um sinal para a gente acreditar. Faz alguma coisa para nós e por nós aqui agora. Os judeus estavam murmurando ali diante de Jesus, da mesma forma que Israel murmurou naquele deserto.
E aquela murmuração era a comprovação de uma dificuldade de compreender as coisas, de estar tão fixado nos interesses daqui, que não se atenta para o plano maior de Deus. Está tão preocupado com o que está acontecendo no trajeto, se esquecendo de quem estabeleceu o início da caminhada e quem garantiu o final dela é o próprio Deus. Como não confiar naquele que fez o povo atravessar o mar vermelho? Como não confiar naquele que cumpriu tudo que falou através de Moisés? Como não confiar? Como não confiar naquele que prometeu que enviaria o Messias, e o Messias veio? E sabemos que há mais de 2000 anos ele foi morto e crucificado naquela cruz. E por que também hoje nós ficamos na caminhada reclamando e murmurando, em vez de confiar a nossa vida ao fiel Criador que nos chamou para o seu reino e glória? Jesus falou: eu sou o pão que desceu do céu. Eles estavam com a interpretação literal, cegos para a revelação de Deus. E quando Jesus então fala sobre comer o seu corpo e beber o seu sangue, aí a dificuldade cresce, porque eles não podiam entender a profundidade daquilo que estava sendo dito. Vamos ler, irmãos, a partir do verso 44 até o 48, por favor. Nos diz assim: Jesus afirmando: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair, e eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão ensinados por Deus, todos os que ouvem o Pai e dele aprendem, vêm a mim. Ninguém viu o Pai, a não ser aquele que vem de Deus, somente ele viu o Pai. Asseguro a vocês que aquele que crê tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida, disse ele mais uma vez. Jesus estava com autoridade dizendo uma coisa para eles. Jesus estava afirmando ser o plano, o centro do plano de salvação. Olha o que ele diz: o Pai traz as pessoas a mim, e eu é quem ressuscitarei as pessoas no último dia. Aqueles judeus estavam confiantes de que eles tinham o domínio e o controle de toda a situação espiritual do povo naquela época. Se achavam os donos de tudo, donos da salvação, donos da verdade. E Jesus estava dizendo para eles ali: olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida, estou aqui conversando com vocês e vocês não estão entendendo. Jesus reivindicou o seu lugar de mediador. Somente pela graça, e só pela graça, podemos conhecer a Deus, irmãos. Porque se o Senhor não nos ensinar, nada aprenderemos. Sabia disso? Se o Senhor não nos ensinar, nada aprenderemos. Seremos semelhantes a esses judeus, conhecedores, e tão conhecedores que se tornaram professores e mestres. Sabiam muito para ensinar, mas nada do que sabiam servia para a vida prática cristã deles, para a vida de fé. Agora precisamos entender uma coisa: o que cega o homem para que o homem não entenda a revelação de Deus? O que cega o homem para que o homem não entenda a revelação de Deus? O que cega o homem, meu irmão, é o pecado. O pecado cega o homem. O pecado separou o homem de Deus. E isso se refere especialmente ao entendimento das coisas espirituais, sobre os valores espirituais. Temos ouvido para ouvir, olhos para ver, inteligência para administrar muitas coisas e saber muitas coisas. Mas observe que o homem usa muito pouco dessa capacidade, ou quase nada, para as coisas espirituais, porque estão ocultas a eles. Porque o pecado cega, tira o entendimento. Mas observe que Jesus disse que Deus é quem ensinaria o homem. O que significa isso, meus irmãos? Que somente pelo agir do Espírito Santo, tocando no nosso coração, poderemos ouvir a voz de Deus. Preste atenção numa coisa, meu irmão. Se você já ouviu a voz de Deus, saiba
que antes de você perceber essa voz e entender essa voz, o Espírito dele trabalhou no seu coração. Isso é muita coisa. Esse é o maior dos privilégios. É saber que o Espírito de Deus operou na sua vida, na minha vida, na nossa vida, vida de miseráveis pecadores, perdidos e condenados, que Ele por graça alcança e chama para a sua salvação. É o pecado que cega. Alguém um dia, para você que é um seguidor de Cristo, alguém um dia pregou para você. Mas tenha certeza de uma coisa: foi Deus quem fez a semente brotar. A fé é um dom divino, é a obra dele. A Bíblia diz que Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Se existe, meu irmão, uma gota de fé no seu coração, glorifique a Deus por isso. É porque o Espírito Santo de Deus trabalhou na sua vida. E a Bíblia diz que aquele que começou uma obra na sua vida não vai deixar de perseverar nessa obra até o último dia. Vai continuar trabalhando na sua vida para a glória do nome dele. Pois bem, nós não temos a capacidade de ir a Cristo por nós mesmos. Irmão, entenda uma coisa no seu coração. Com a nossa inclinação para o pecado, com toda a maldade que há na nossa natureza, não haveria uma disposição sequer para nos aproximarmos da luz, porque a luz mostraria as nossas trevas. Fugiríamos dela. Mas pela graça de Deus somos tocados e despertados para nos aproximarmos de Deus. É Ele quem faz com que a gente volte a desejá-lo. É Ele quem desperta em nós o desejo para que nos arrependamos e nos voltemos para Ele. É assim que Deus trabalha para a nossa salvação. E note, por que muitas pessoas não conseguem olhar para Cristo e crer em Cristo? A Bíblia diz, e Paulo escreveu isso, que o diabo ele cega o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. O Deus desse século usa todos os meios de sedução desse mundo, todos os prazeres desse mundo, para que as pessoas fiquem tão fixadas nas coisas daqui, de modo que não conseguem olhar e contemplar na criação a majestade de Deus. Enquanto os céus anunciam as obras de suas mãos, o firmamento anuncia a sua glória, o ser humano, por causa das distrações dessa vida, ele não consegue ver que existe um Deus soberano que chama e coloca uma sede na alma do homem, para que o homem se volte para ele em arrependimento e viva em comunhão com o seu Criador e encontre por fim a razão primeira e última da sua vida, que é estar com Deus. Observe, é verdade que o diabo utiliza dessas distrações essas que o coração do pecador ama, mas a voz de Deus encontra o coração do seu povo. A voz de Deus encontra o coração do seu povo. Paulo, a Bíblia nos conta em Atos, capítulo 16, um testemunho de que quando Paulo pregava na Grécia, enquanto ele pregava, diz o texto, que Deus abriu o coração de Lídia, para que aquela mulher, uma vendedora de tecido, ela ouvisse a palavra do Evangelho e se convertesse a Cristo. É verdade que o coração do homem é duro. É verdade que o Deus desse século cega ainda mais os olhos dos homens. Mas também é verdade que quando Deus chama e toca no seu coração, o seu coração recebe aquela doce voz
e seu coração se rende, porque aquele que disse no começo de todas as coisas, haja luz e houve luz, ele diz agora no seu coração, haja conhecimento da verdade, e o conhecimento chega, e ele toma o seu coração, e você não consegue mais viver distante dessa graça maravilhosa, salvadora do Senhor Jesus Cristo. Quem é alcançado pela verdade, crê, disse Jesus no final do que lemos ali, tem a vida eterna. Jesus disse, sim, eu sou o pão da vida, e eu estou aqui falando com vocês. Vamos ver, irmãos, os próprios versículos 49 a seguir. Jesus diz então, os seus antepassados comeram o maná no deserto e morreram. Todavia está aqui o pão que desce do céu, para que não morra quem dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Então os judeus começaram a discutir exatamente sobre isso. Como pode esse homem nos oferecer da sua carne para comermos? Jesus disse, eu digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o sangue, não terão vida em si mesmos. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é a verdadeira comida, e o meu sangue é a verdadeira bebida. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim, e eu nele. Da mesma forma como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do meu Pai. Assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Jesus está agora aqui despertando ele para os valores eternos. Jesus está fazendo uma comparação, beleza, que é muito importante, irmãos. Jesus fala o seguinte, olha, lembra do pai de vocês? Eles comeram o maná do deserto, o que aconteceu com eles? Morreram. Ele diz, eu estou aqui, eu sou o pão que desceu do céu, e estou dizendo para vocês, que aquele que comer desse pão e beber desse sangue, tem a vida eterna. Jesus estava mostrando para eles, fazendo uma comparação, para que eles percebessem, irmãos, que as delícias dessa vida, que as coisas boas dessa vida são apenas e meramente uma representação, são sombras das coisas infinitamente superiores. Ora, seus antepassados comeram aquele pão no deserto e morreram, porque era um pão que só saciava a fome do dia após dia. Era um pão que no dia seguinte teriam que comer novamente, e sem o pão sentiriam fome. Mas eu estou dizendo para vocês que eu sou o pão que desceu do céu, e quem comer nunca mais terá fome. Nunca mais. Eles estavam percebendo ali a fala de Jesus, mas não entendiam que Jesus estava falando de uma saciedade da alma. Jesus não estava falando das rotinas do dia a dia, não estava falando do pão de cada dia, mas estava falando do pão eterno, estava falando da fome da alma, da necessidade da salvação. E quando Jesus então fala que deveriam comer da sua carne e beber do seu sangue, eles interpretaram aquilo de uma forma horrível. Como assim? A lei dizia que o homem não poderia comer carne humana e nem sangue. Como que aquele homem está lhe dizendo agora que as pessoas devem comer da carne dele e beber do sangue dele? Não estavam entendendo, porque estavam fazendo uma leitura carnal daquela mensagem. Quando Jesus fala sobre comer do seu sangue, comer a sua carne e beber do seu sangue, meus irmãos, ele estava falando de que eles deveriam absorver a mensagem para as suas vidas. Eles deveriam receber aquela revelação em suas vidas. Eles deveriam viver a partir daquela revelação. Eles deveriam experimentar a vida que Cristo dá. Deveriam mergulhar naquela verdade e se deliciar naquela verdade. Desfrutar de uma intimidade com o Salvador, da comunhão e da união que ele oferecia. É disso que Jesus estava falando. É disso que Jesus estava falando.
Agora observe uma coisa, que talvez tenha passado despercebido no momento que você leu esse texto. Jesus estava dizendo, eu sou o pão que desceu do céu, mas no verso 51, ele diz uma coisa, o pão que eu darei para a vida do mundo é a minha carne. Jesus estava ali falando da sua entrega, da sua crucificação, que ele daria aquele pão, o pão que ele daria era a sua própria vida para a salvação. E por fim, irmãos, vamos ver versos 58 e 59. Jesus disse, esse é o pão que desceu do céu. Os antepassados de vocês comeram maná e morreram, mas aquele que se alimenta deste pão viverá para sempre. Ele disse isso quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Queridos irmãos, um chamado especial. O que nós vemos aqui é um chamado. Jesus é o pão para o homem. O seu corpo seria entregue e seu sangue derramado. O chamado de Jesus é para que o homem creia na obra redentora e participe do seu reino glorioso. Só há salvação para quem está em Cristo. Aqueles que comeram o pão no deserto lá morreram. Sabe por quê? Porque as suas expectativas estavam apenas na providência do pão físico. Não desejavam a salvação de Deus, apenas suas bênçãos. Não tem água, a gente reclama. Não tem carne, a gente reclama. Se alguém diz que vai ser difícil chegar na terra prometida, a gente reclama. Se a caminhada está difícil, a gente lembra do Egito. É um povo que só queria as bênçãos, as dádivas de Deus, mas não queriam a bênção da salvação divina. Sabe, irmãos, o que dá para a gente perceber é que, pensando em Israel naquele tempo no deserto, tudo que eles não conseguiam perceber, no fundo, era que eles estavam sendo retirados de uma escravidão para ter uma vida de liberdade em Deus. Da mesma forma que hoje muita gente não percebe isso, que foi tirado de uma escravidão do pecado para ter uma vida eterna com o Senhor. Agora tem uma coisa, irmãos. Jesus nos convida para a vida eterna. E a salvação é somente em Cristo. O convite dele é para que tenhamos comunhão com ele e consideremos o nosso futuro como uma situação de vitória gloriosa. O que Deus tem para o seu povo, meu irmão, é uma vitória gloriosa. É uma vida eterna de comunhão com ele. Então ele convida o homem, coma desse pão e nunca mais tenha fome. Beba dessa água. Coma do corpo e beba do sangue de Cristo, ou seja, participe de verdade dessa obra de Deus, tenha o seu coração aberto para viver aquilo que Deus te chama para você viver. E há uma conclusão aqui para isso. Certo teólogo disse, observe isso que ele disse, irmãos, o povo queria ver algo, lembra? O povo estava pedindo sinal. Jesus dá um sinal para a gente, o povo queria ver algo, mas na realidade o povo precisava aprender algo. O povo precisava aprender algo. Agora veja só, lembra do maná no deserto? De fato, irmãos, era algo milagroso, de fato era uma dádiva vinda do céu, mas note que era um produto da criação de Deus. O maná no deserto era mais um produto da criação de Deus. Do jeito que Deus fazia a terra dar o seu fruto, Deus ordenou então que surgisse o maná para que o povo pudesse se alimentar. Agora o pão que desceu do céu, há uma diferença. É uma oferta de si mesmo. Era Jesus se entregando. Não era Deus fazendo alguma coisa, criando mais alguma coisa para o homem.
Era o próprio Filho de Deus encarnado, se entregando como oferta viva, se entregando como sacrifício naquela cruz, pagando um alto preço para a salvação do homem. E tem mais uma coisa curiosa para a gente observar. Lembra que eu expliquei na semana passada o que significa a palavra maná? Significa uma pergunta: o que é isso? Enquanto o maná era uma pergunta e o povo comia sem entender muito bem o mistério daquilo, o pão que desceu do céu, o pão vivo, ele é a revelação máxima de Deus. É algo que nós usufruímos pela graça de Deus e algo que é revelado para a nossa salvação. É a verdade que ilumina o nosso entendimento, que dá para a nossa razão uma clareza de razão, que dá para a nossa vida um sentido de fato, em total coerência e dentro da realidade máxima daquele que criou todas as coisas. Não é algo que a gente consome como um mistério que a gente não sabe o que é isso. Mas é o próprio Cristo, a revelação máxima de Deus, que chega e diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio de todas as coisas, o fim de todas as coisas. A vida começou assim, a vida vai terminar assim, e eu estou dizendo para você: coma desse pão e você terá a vida eterna. Concluindo então, o maná no deserto foi enviado para um povo rebelde, para que esse povo rebelde fosse sustentado diariamente. Mas observe, praticamente, a totalidade daquele povo não entrou na terra prometida. Porém, esse pão que desceu do céu, para redimir um povo rebelde, do qual eu e você fazemos parte. É um pão que foi enviado para nos redimir, para tornar um povo outrora rebelde, um povo outrora perdido em seus pecados, igreja do Senhor, e garantir que esse povo agora bem-aventurado tem a vida eterna e desfrutará de um reino glorioso. Jesus é o pão que desceu do céu e Ele te convida para o seu reino e glória. Quem come do corpo de Cristo e bebe do sangue de Cristo, naquele sentido que já expliquei, tem a vida eterna e será ressuscitado no último dia. Quem não participa disso está condenado.